Cara, com muito prazer que eu falo pra você que eu trabalhei na série animada do Chapolin Colorado, a série Los Colorados, que na publicação desse vídeo ela ainda não estreou, está? Vai estrear, já foi anunciado o teaser dela, está aqui, em algum momento vai sair. A gente ainda não sabe quando que streaming, se é que vai pra streaming, não sei se vai direto pra TV, não sei, só sei que a série tá muito boa. Isso eu posso falar com propriedade pra você, porque eu sou um fanzaço de Chapolin, de Chaves. Você que acompanha aqui o canal, você sabe, eu tenho o meu projeto autoral sobre a animação do Chaves. Então, assim, cara, olha que série maravilhosa, sabe? Eu não sei nem por onde começar, se eu começo pela satisfação que foi trabalhar com ela, se é pelo projeto como um todo. Então, vamos começar da maneira simples, vamos começar falando do que eu acho que te interessa mais, que é: a série tá boa? Tá fiel ao Chapolin? É isso que você quer saber e é isso que eu vou te contar. Hey kids, bem-vindos a mais esse vídeo sobre essa série do Chapolin. Ela tá fiel ao Chapolin, não a série do Chapolin Colorado. Tanto que não é a série animada Chapolin Colorado, é Los Colorados, que é algo que tem deixado assim as pessoas meio que alvoroçadas. Eu tô vendo um alvoroço na internet de: como assim uma família do Chapolin? Desde quando o Chapolin tem família? Até as pessoas indagam assim: alguém se lembra de que se em algum momento da série ele teve algum relacionamento com algum personagem? Porque quem que são essas pessoas? São filhos? É uma mulher? Quem que são esses personagens? Então, assim, resumidamente, na série Los Colorados, o Chapolin tem uma família. Tem esposa, filhos e a mãe do Chapolin. Cara, a mãe do Chapolin eu julgo ser o melhor personagem. Eu acho que ela realmente, assim, ela fica num contraste muito direto com o próprio Chapolin. São humores extremamente diferentes, é claro. O humor do Chapolin é aquele humor que a gente já conhece de pantomima, de acting engraçado, de ser Chapolin, né, no seu modo. E isso, cara, tá fiel demais na série. Fiel, assim, tipo, eu lembro que as primeiras vezes que eu vi o Chapolin agindo como Chapolin, de andar e bater na parede e mandar um "não contava com a minha astúcia", cara, assim, vocês não têm noção do quanto eu fiquei feliz em ver aquilo na série, de ver a marreta biônica, de ver corneta paralisadora, de escutar Suspeitei desde o princípio, e tudo isso, claro, em espanhol, né, o idioma original. Quem tá produzindo a série é a Huevo Cartoon, que é um estúdio de animação do México. Então eu tive também essa oportunidade de trabalhar numa série em espanhol, que é uma coisa que mais pra frente do vídeo eu vou dizer como é que foi essa experiência também. Mas, cara, ver essa questão do Chapolin agindo como o Chapolin, falando frases memoráveis, e não só as frases, porque senão fica só o fanservice, mas se movimentar como o Chapolin, pensar como o Chapolin. Cara, que incrível que foi isso. E uma coisa que daí a série trouxe, além da questão de ter a família, porque entra uma coisa também sobre série animada, trazendo um parecer para você que é um fã de Chapolin e que não entende como é que faz uma série, e para você também que tá trabalhando, quer trabalhar com série animada, quer trabalhar com roteiro, quer entender por que fazer uma família. Por que não fazer o Chapolin da maneira que é o original? Particularmente, tá, dentro do campo do meu gosto, tá? Isso aqui não é uma regra, do campo do meu gosto. Eu acho que não tem por que você pegar uma série e transformar em série animada e fazer exatamente igual. Não faz sentido, né? Isso eu vi comentários de internet de pessoa falando: por que família? Por que não seguiram o original? Porque, para, vai lá e assiste o original. Pra que você vai ver um desenho se ele é exatamente igual ao original? Então não tem pra quê. A premissa do desenho é que ele seja mais fantástico, mais miraboloso. Afinal de contas, é uma mídia que, apesar de muito caro, mas ainda, comparado a um live action, a animação é muito mais barato e você tem a habilidade de contar histórias muito mais grandiosas, porque é questão do recurso visual mesmo, né? Então, não vou nem entrar nesses pormenores, pro vídeo eu falo mais sobre essa questão. Mas a questão é que tem essa diferença, que eu acho que deve ter, sobre não ser a mesma coisa. Afinal de contas, se tiver que ver a mesma coisa, veja a outra coisa, certo? Salvo quando é uma questão de mídias que não são visuais. É o caso de adaptação de livro para série, ou para desenho, ou para filme, etc. Que aí você saiu do campo da ideia e você transmuta uma figura visual. Mas quando já você tem o visual, meio que não tem para que fazer igual. Mas isso é o meu parecer. Se você acha diferente também,
Deixa aqui nos campos de comentário para eu saber o que você pensa. Agora, por que também ter uma família? Veja bem, quando você vai construir uma coisa que ela não é exatamente igual à original, e claro, talvez você já esteja até digitando isso, não fizeram igual ao original por questão de direitos autorais. Não sei como ficou o direito da série, não, de fato, não faço a mínima ideia, não sei, não tive alcance a isso, né? Então eu não sei como ficou essa questão do direito autoral, para saber o quanto eles podiam permear exatamente igual, mesmo o nome de personagens, apesar de que o Chapolin é Chapolin, então deve ter os direitos. Existe na série o Pirata Alma Negra, tem os vilões, o Quase Nada, tem os vilões da série, sabe? Tipo, e isso é muito legal. Então, eu acredito que realmente é um artifício de roteiro de vamos contar uma história um pouco diferente da série original, trazendo um pouco mais de bagagem para o personagem. E aí você precisa criar coadjuvantes. E nesses coadjuvantes entra aquela coisa de trabalhar uma família é interessante, porque você trabalha a questão que é mais de relação interpessoal. Tá? Me veio desenvolvimento pessoal na cabeça, mas não, é relação interpessoal. Como que o Chapolin age com a esposa, com os filhos, são personagens que crescem, que agregam para ele, porque ele é do modo dele. Então, assim, sem spoilers da série, sem contar como são demais personagens, mas tem esse embate da mulher dele, que ela é muito aquela coisa de a mãe mesmo, familiar, e que cuida da família, e que quer o bem de todos, mas o marido é um super-herói, e existem os filhos de um super-herói e o peso que se há em ser o filho de um super-herói. E as pessoas sabem que o Chapolin é Chapolin. O Chapolin, ele não tem dupla identidade. Ele não é o Roberto e depois ele é Chapolin. Não, ele é Chapolin full time. Ele é Chapolin e apenas é. Tem também a questão assim que eu não tive acesso a todos os episódios. Então assim, eu tenho acesso até onde eu trabalhei. Porventura eu não vi o episódio número 1 da série. E talvez aí vem uma questão, de repente no primeiro episódio eles contem mais de por que o Chapolin é apenas Chapolin, o que faz ele ser Chapolin. Vai ser uma coisa que eu vou ter que descobrir junto com vocês. Então, para você também entender sobre série animada, sobre o quanto a gente tem acesso de produções, que é essa questão que mesmo eu que trabalhei, não tive acesso a ver tudo, ver os outros episódios, ver muitas das coisas assim. Tive acesso sim aos storyboarders, mas eu não tive tempo para ver o primeiro episódio, para ver o segundo episódio, para ver como que eles contam essas histórias. Mas te adianto isso que a relação dos personagens é bem construída e tem essa questão da mãe do Chapolin, a Abuelita, que é uma personagem maravilhosa, que ela tem um humor, ela é mais cascuda assim, é muito pá, umas batidas muito diretas, ela lembra muito o arquétipo do que seria a Dona Neves na série do Chaves. Então ela traz um pouquinho assim mesmo, parece que é como se fosse uma Dona Neves, mas visualmente assim é bem diferente. E é muito bom o design dela. Cara, eu gostava muito assim, quando as poucas chances que eu tive a oportunidade de animar, porque eu trabalhei como supervisor de animação na série, as poucas vezes que eu pude animar, eu gostava de movimentar ela, eu gostava do design da personagem. O desenho como um todo, ele foi uma coisa assim que pra mim foi muito especial. Desde a questão de puxa, é uma série de Chapolin. Quando eu vi o anúncio da série a primeira vez, eu vi no perfil de um ilustrador, que eu gosto muito do trabalho, que é o Herrera. Eu tô lembrando do nickname, mas não vou lembrar do nome. Herrera Ox, acho que é Miguel Herrera, alguma coisa assim. Herrera. E ele postou a foto do banner que ele tinha desenhado. Quando eu vi aquela foto do banner, eu pensei, falei, nossa, cara, que maravilhoso. Uma série de Chapolin e eu não trabalhei nela. Porque quando a gente vê notícias sobre produções, já passou. Sabe? Na grande maioria das vezes. Você viu notícia, o barco já andou. E passou muito tempo depois. Quando, muito tempo depois, a Kabong Studios, né, um dos diretores da Kabong, o Felipe, ele me falou, a gente está fazendo um teste, a gente vai pegar um teste, na verdade, né, para um projeto que a gente acha que vai ser muito legal para você. Inclusive, se você quiser fazer o teste de animação, porque é uma série do Chapolin. Eu falei, nossa, acredito. Eu já sei até qual é essa série, com a família dele, Os Colorados. Dele, caramba, você já tava sabendo? Eu falei, muito tempo eu tô acompanhando isso.
E aí eu fiz o teste de animação pela Kabong para poder ver se a gente pegava o projeto. Foi onde eu animei a Abuela. E outras vezes eu peguei eventualmente ali, mas trabalhei mais na supervisão de animação. Mas tive a oportunidade de trabalhar com o Chapolin, cena dele correndo com a marreta biônica. Inclusive tem uma cena do teaser, que é uma cena minha que ele tá correndinho assim, tipo, puta cara. E é muito bom porque é uma cena que ela parece uma coisa meio torta, sabe? Assim, tipo, ele tá num momento de tensão e tá dentro de uma ilusão que um personagem criou, e ele acorda e ele lembra que, tipo, que eu não sou isso aqui, que é essa ilusão dentro do episódio, né? Ele fala, eu não sou isso aqui, sou Chapulín Colorado! E pá! Aí ele rasga aquela ilusão e, tipo, para na pose assim, segura. Cara, é muito como se fosse, tipo, esperando o Mjolnir chegar, sabe? Eu escutava na minha cabeça o... Dele pega a marreta, sai correndo e, puta, cara, e manda no final, não contava com a minha astúcia! Velho, que fantástico que foi isso, assim, tipo, que presente da minha vida mesmo, assim, sabe? De falar assim, cara, qual a chance? Qual a chance de eu ter trabalhado numa série do Chapolin? É muito. Sabe, é um negócio que já tinha na minha cabeça, já tinha passado. E de repente o estúdio vai pegar e, sabe, uma série de coincidências. Eu já falei aqui no canal, inclusive, sobre como o acaso ele interfere de fato na nossa vida, muito mais do que apenas o seu esforço propriamente dito. E não vou estender, claro, se quiser veja o vídeo aqui, mais resumido do que tem lá, eu falo, claro, existe a questão de você estando preparado, você se esforçando, quando essas oportunidades surgirem, você vai estar preparado para cuidar delas. Foi o que aconteceu. Mas existe um quê do acaso. Então, o acaso me trouxe essa série. E por acaso, não, eu estava preparado, porque, né, enfim, toda uma preparação desde questão técnica, desde uma questão de paixão mesmo pelo projeto, de poder falar com eles, né, o pessoal lá do México, sobre o projeto, sobre como fui trabalhar e entregar muito mais, saber direcionar os animadores de falar assim, não, vamos fazer mais por aqui, mais aqui, cara, ter a oportunidade de ver fragmentos de detalhes de episódio, como eu falei, o Pirata é uma Negra, ver que tem um episódio que o nome do episódio é Shiri Shirin Funfly. Tipo, puta que pariu, cara, isso é muito bom, cara. Eu ficava assim, tipo, vibrando assim a cada episódio, a cada coisa que a gente recebia, cada designer de personagem. E depois eu descobri de grandes artistas que eu acompanho, que eu admiro, como o próprio Herrera, que eu falei. Existe o Ed Ville, que é um grande character design, que eu admiro muito o trabalho dele, gosto muito. E saber que ele trabalhou fazendo props, sabe? Eu não sei se ele fez a parte de personagem, de cenário, mas eu sei que os props ele trabalhou. Então foi muito gratificante essa questão. E entra também até uma questão que eu falo assim, tipo, foi diferente, até para você que almeja trabalhar com produções internacionais, com série animada, tem uma questão assim da diferença que foi trabalhar com o México. Porque já trabalhei com produções de americanos, de outras nacionalidades. Recentemente, na publicação desse vídeo, também estou trabalhando com a questão de uma série animada polonesa. E trabalhar com outras nacionalidades te traz uma questão mais do que apenas técnica, porque a técnica pela técnica a gente desenvolve, certo? Você aprende a animar, e você aprendendo a animar, você vai animar. Ponto. Independente do software, independente do estilo, você vai conseguir, porque é um conjunto de regras que faz você entender como algo pode ser animado. Agora, tem essa questão que é, você trabalhar com outra nacionalidade, existe um fator cultural, de como eles trabalham, como eles, digamos assim, como é que eu vou dar um exemplo? Existem certas coisas que são muito próprias, tirando um pouquinho do exemplo do Chapolin, mas voltando à Polônia, que é uma coisa que é interessante, por exemplo, quando eu fui trabalhar com a Polônia, às vezes eles aplicavam retake falando em inglês, né, sobre arrumar as hands. Ora, hand, quem sabe, mão em inglês, lógico. A gente arrumava a mão e eles falavam, não foi arrumado. Não foi arrumado. E a gente foi descobrir o que era hand. E o hand, para eles, era o antebraço. Mas braço é arm. E arm, para eles, era mais a parte aqui do ombro do braço. Arm, hand, palm. Então, assim, era como se fosse braço, mão, palma.
E coisa que pra gente não, braço, antebraço, hand, palma, entendeu? Então, são pequenas coisinhas que fazem diferença. No caso do México, a dificuldade maior que a gente teve, o estúdio como um todo, e eu levei um tempo para perceber isso, era a questão do sincronismo labial. Fazer o lip sync em mexicano é muito diferente, né? Aspas, mas é do que você fazer em inglês. De que maneira? Eu via que voltava muito retake, que o lip sync não estava batendo, que não estava igual, que não estava funcionando, e pra gente tava. O sincronismo labial estava perfeito, e para eles não tava. Uma cena ou outra passava e não se entendia por quê. E aí você começa a gerar um impasse que é, se você erra tudo, eles entendem que tem um problema de comunicação, não se está entendendo nada. Mas se uma coisa ou outra passa, logo o resto é falta de atenção. Porque, peraí, você me mandou algo que estava bom. Por que o resto não tá? E aí a gente começou um grande problema no estúdio. Começou uma tensão no trabalho de o que a gente tem que perceber, o que não tá funcionando. Aí, dadas coisas que eu tava mandando, assim, que às vezes eu pegava pra corrigir o lip sync, funcionava. Aí começou aquela coisa do tipo, olha, você tem que passar pro pessoal o que você tá fazendo diferente. Foi mas é o lip sync normal. Não, tem alguma coisa que tem diferente. Aí de repente começou um processo de ver, mas peraí, por que você usa essa boca? Eu falei, porque, escuta, tá aqui. Não, mas essa boca não faz sentido. Troca, você errou. Manda errado. Volta, arrumo, passou. Aí eu comecei a sentar ao lado de cada animador e falar, vamos fazer aqui. De repente ele ia fazendo e falava, não, faltou um fonema aqui. Aí o que eu percebi? Quando você faz uma coisa em inglês, é muito natural para as pessoas escutar e reproduzir exatamente o lip sync que está falando, e é muito mais evidente. O problema do português com o espanhol é que é muito próximo. Sendo muito próximo, é muito fácil de você cair numa de não escutar de fato e fazer uma tradução simultânea. Exemplo, palavras especialmente com R, como recuérdame. Tá? O re, esse re, se a gente for ler, a gente vai falar recorda-me, né? Recuérdame, mas esse re, recuérdame, re, esse re, quando a gente faz R no lip sync, se você pensar no lip sync em português, ele não existe o fonema do R. O R, ele vai tendenciosamente ser a próxima vogal. Então, ro, a gente vai usar a boquinha de o, porque não tem o r, ro, romântico, ro, rústico, boquinha de u, rústico, resguardo, res, é boca de e. O R, a consonante R não se tem em lip sync no português. Então a gente usa a próxima vogal. Mas no espanhol o r é muito marcado pelo tripidar da língua. Então eles usavam uma boca, que para quem já anima já deve estar imaginando que são bocas de L, que tem a língua lá em cima no palato, o L, e bocas até mesmo de T, que você encosta a língua no céu da boca fazendo um T. Então no espanhol, para fazer recuérdame, você antes usa uma boquinha que parece uma boca de T, do R, para fazer o E, de re, cuerda, e o D, ele também tem o D, também tem a língua lá em cima no céu da boca. E toda vez que você usa essa fonética que tem a língua lá em cima, do romântico, no contavam, não é contavam de, por exemplo, contavam em português, não contavam, o, com, aí para a boquinha de N para o T, contavam, você vai usar talvez uma boquinha de T, se tiver espaço, boquinha de T ali, mas daí boquinha de A, contar, V, boquinha que morde a boca ali para boquinha de V, A, M, e termina com a boquinha de M. No espanhol, não. No, con, língua lá em cima, contar, boquinha de B, não de V, contaban, e termina com N, língua lá em cima de novo. Resumidamente, eu percebi que a gente estava fazendo um lip sync com sotaque. E aí, caras, só que até explicar isso pro estúdio, quando expliquei, pra todo mundo foi tipo, pá! E é claro, 80% do estúdio falando assim, mas eu não falo espanhol, eu não sei. E aí, cabia a mim e um ou outro que tinha melhor conhecimento pra
exemplificar melhor. E depois explicar isso que eu falei agora para vocês, pro pessoal lá do México. Para tirar esse dessabor de vocês estão fazendo nhaca aqui na minha série, vocês estão estragando meu desenho. E aí explicar, falar assim, olha, existe uma questão fonética, porque eles falavam, não tem problema, porque a gente está trabalhando com México, com Colômbia, acho que, se não me engano, Bolívia também. Eu fico confuso entre Bolívia e Colômbia, mas eu sei que tinha, além do México, mais um ou dois países trabalhando, e o Brasil. Então ficava uma coisa, tipo, nós temos várias nacionalidades, tem outros freelas, talvez até devia ter um ou outro espalhado pelo Chile, eu não vou lembrar agora. Mas eu sei que tinham mais nacionalidades e que eles falaram assim, não faz sentido, todo mundo está entendendo. Eu falei, não, faz sentido, todos vocês são países de língua hispânica, nós não. E é uma língua muito, muito similar, é uma língua irmã e ela é diferente. E aí quando eu expliquei, todo mundo ficou meio, o estúdio falou, viva o José Felipe, contavam com minha astúcia. Mas, cara, isso foi um puto aprendizado isso. Incrível. Poder trabalhar na série do Chapolin, poder trabalhar numa série em espanhol, entender um processo de trabalho de outro estúdio, de um estúdio internacional, de trocar com outra nacionalidade, de poder falar com eles, aprender novas palavras também, afinal de contas eu não falo espanhol, eu tenho uma compreensão boa, eu consigo escutar eles, ver programas e assistir, e ter uma certa compreensão, mas falar propriamente dito, existem palavras que vão ser diferentes, qualquer um que fez um mínimo de aula de espanhol sabe que, você aprende na aula em espanhol, alface é lechuga, não é alface. Não existe sobrancelhas e pupilhas. Não, são parpadeos. É louco, né? Então fica toda hora, cuidado com blinking parpadeos. E fica parpadeos, atende, em seus parpadeos, que são as suas pálpebras. É parpadeo. E daí ficava, cara, que maravilhoso que foi. Foi muito legal trabalhar nessa série. Foi muito legal trabalhar nesse projeto. E eu espero muito, muitíssimo, que venha logo por um streaming que a gente tenha acesso e que todos possam assistir todos os episódios, porque tá muito legal. Pelo menos até onde eu vi, né? Tava muito legal. Teve um desfecho bem legal no final da primeira temporada. Consegui trabalhar ainda no penúltimo e último episódio, dentre outros do meio da temporada. Mas foi muito legal. Eu tô ansioso para ver essa série. E José, o que você tá achando? Você tá esperando por essa série? Sabia da existência? Não sabia? O que você achou de tudo isso aqui que eu tô te contando? Para você que tá querendo aprender animação, para você que, enfim, você que está assistindo, me dá um parecer teu. E acho que a gente fica por aqui. Um abraço e até o próximo vídeo, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal. Não contavam com minha astúcia.